Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao seu podcast Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, trazendo histórias inspiradoras. E quero agradecer ao Espaço da Audição, nosso patrocinador. O Espaço da Audição é uma empresa de aparelhos auditivos presente em todo o Brasil, com centenas de profissionais. Tenho certeza que tem sempre um próximo de você. Então, se você tem algum problema de audição ou desconfia que tem um problema de audição, busque o Espaço da Audição. Agende um horário com os fonoaudiólogos especializados. Eles têm a melhor tecnologia em produtos e com certeza você vai ganhar muita qualidade de vida. Bom, hoje o nosso papo vai ser muito legal, afinal de contas, no dia que a gente está gravando, a gente tem uma notícia muito bacana para compartilhar com todos vocês também. Mas eu estou com a Flávia Guerra, que é jornalista, crítica de cinema, documentarista, colunista do UOL e também da Band News. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada. Hoje vamos falar bastante sobre cinema, né? Vamos, assunto preferido. Conta um pouquinho pra gente como começou a sua trajetória profissional e por que você decidiu ir para essa área de cinema. Olha, minha trajetória profissional mesmo, né, assim, o per se, começou quando eu já estava na faculdade, né? Eu estudei jornalismo, e aí fui fazer, nem comecei cobrindo cinema. Eu já fazia, sei lá, matérias de cinema, inventava coisas de cinema na faculdade, fazia o Jornal do Campus, né, que é o jornal... Eu fiz USP, quem faz jornalismo na ECA, né, que é a escola da USP de Comunicação e Artes, faz um jornal. Tem o Jornal do Campus, tem a agência de notícia da USP, então ali eu já inventava pautas de cinema e cultura, sempre foi a minha. Mas eu comecei trabalhando com esportes no Jornal da Tarde, cobri esporte, futebol, Fórmula 1, tive uma coluna de esporte, adoro esporte também. Mas eu sempre quis cobrir cinema. Então, eu sempre pendia, sempre quis, assim. Não tem muito um porquê. Eu sempre gostei de cinema, eu sempre quis juntar, né, as paixões. Tipo, eu acho que o jornalismo de cultura, ele é diferente do que a gente chama de hard news, né? Depois a gente pode desenvolver um pouco mais isso. Mas ele forma muito, né, o que era o leitor, o espectador, hoje em dia internauta, enfim. Não é só informar, é formar também. Então eu gosto desse mix que o jornalismo de cultura tem. E nessa área de cultura eu cobri muitas outras áreas também, cobri outras áreas dentro do jornalismo também. Mas eu sempre tive junto com o cinema, assim, porque é uma área que eu acho que tem entretenimento, tem arte, tem cultura, tem informação, dá para falar de tudo dentro do cinema, né? E essa paixão veio na época da faculdade mesmo ou você já tinha anteriormente? Eu sempre tive, assim, sempre quis estar perto do cinema de alguma forma. E os anos, né, sei lá, quando eu era criança, adolescente, 80, 90, principalmente 90, foram anos muito difíceis, né, para o cinema brasileiro, porque o Collor fechou a Embrafilme, né, porque não julgava importante o cinema, e a produção de cinema no Brasil, na década de 90, ela caiu, assim, tipo, teve ano que o Brasil fez um filme, 2 filmes. Então, estudar cinema era quase uma coisa impossível, assim, né, não tinha muito... Mas muita perspectiva. Quem gostava dessa área estudava rádio e TV, ainda era separado, né? Ou fazia publicidade, ou jornalismo. Mas eu também nunca quis ser cineasta. Assim, eu gosto de ser jornalista também. Então, junta as duas coisas, né? Assim como quem cobre futebol é apaixonado por futebol. Sim. Mas não necessariamente quer ser técnico ou empresário de futebol, ou tem talento e quer ser jogador, né? E você teve um grande destaque na parte de documentarista, né? Conta um pouquinho pra gente por que, né, a dificuldade no Brasil de se fazer documentários. Inclusive, você teve um documentário premiado em 2010, né? Conta um pouquinho pra gente. O documentário continua essa pergunta, a resposta da sua primeira pergunta, que é, para mim o documentário, ele une duas paixões também, porque documentário pode ter elementos do jornalismo, mas ele não é jornalismo. Tem documentário que não tem nada de jornalístico, tem documentários que tem, né? E ele é cinema também, né? Então, e o documentário hoje em dia está cada vez mais diverso, tem documentário de tudo quanto a jeito. Teve uma época que a gente achava que documentário
é sempre uma reportagem estendida. Ele é muito mais complexo de se fazer. É muito, e o documentário não é mais, assim, nunca foi, mas hoje em dia o público sabe que documentário não é reportagem estendida. Você pode ter o documentário direto, que a gente chama, que nem tem entrevista, pode ter documentário de animação, documentário só com imagem de arquivo, né? Tem de um tudo hoje. Então, eu fui estudar documentário porque eu queria também ampliar, né, minha área. Eu não queria ser só jornalista. Então, eu queria estudar outras coisas e tal. E aí eu me inscrevi num programa que, aliás, está com inscrições abertas, de programa de bolsas do governo britânico, que chama Chevening. E o Chevening todo ano dá bolsas para estudantes do mundo inteiro para estudar em universidades, né, fazer mestrados, MBA, MA, que é o que eu fiz, né, que é Master in Arts. Mestrado lá em Londres, sim, né? sim. Não é um MBA, né? MBA é de negócios, né, de business. Quando é na área de artes é só MA, em documentário, né? Então tem várias áreas, né? Então para mim também foi legal, porque a escola inglesa de documentário é muito bacana, né? Fazer qualquer curso fora amplia muito, né? Muito o olhar. E esse documentário meu que foi premiado foi o que eu fiz como conclusão de curso do mestrado, né? Sobre um motoboy brasileiro em Londres, né? O Karl Marx. Mas desde então eu sempre faço projeto de roteiro, de documentário, pesquisa, estou junto em campo. Eu gosto muito de filmar, né? De estar. Tem vários projetos aí, estou dirigindo agora com 2 amigos parceiros um documentário sobre notícias populares, o lendário, mas pegando mais uma reinterpretação do que é fake news, o que é sensacionalismo, né? Como a gente vê hoje o que é fake news e sensacionalismo. Esse está pronto já? Não, está fazendo, estamos fazendo. Já filmamos bastante, mas tá no forno. Então, assim, eu gosto de juntar as coisas. Mais uma vez, é um documentário desse que é sobre jornalismo, né? É específico, mas ao mesmo tempo eu acho que todo mundo devia se envolver mais. Sem dúvida. A gente está meio distante do jornalismo como público, né? O brasileiro, ele consome muito cinema, mas ele entende pouco, né, da profundidade. Como você enxerga isso, essa cultura brasileira? Eu acho que, na verdade, é falta de cultura. Porque o brasileiro, eu acho que tudo pode ser, da palavra, né, cultivado. Cultura tem muito a ver com isso. Sim. E no Brasil, a gente é um país maravilhoso em vários sentidos. A gente cultivou muito, e a mídia também é muito responsável por isso, a cultura do futebol, por exemplo. Ninguém para pensar que tem gente que não gosta de futebol. Ou tem gente que não liga para futebol, que gosta, mas nem ama, que gosta, mas não vai comprar o ingresso para ver no estádio. É tipo isso, né? Tem gente que gosta de cinema, mas não compra para ir ao cinema, prefere ver no streaming, é a mesma coisa. Mas o futebol é quase dado. Quase todo mundo precisa saber, precisa ter... Porque isso é uma cultura que foi sendo formada. A gente tem um pouco mais de cultura, sei lá, no automobilismo, porque a mídia investiu mais, porque tem patrocinadores que colocam, porque tudo também tem a ver com uma cadeia de comércio, de venda, né? Tudo gira ali. Então, quando a gente fala de cultura, e olha que cinema é entretenimento, é a cultura de massa. E coitada das artes plásticas, dança, coitado no sentido comercial, né? Não que não sejam maravilhosas. Artes plásticas, dança, música clássica, nem chega perto do volume de parcerias, vendas, anúncios que o cinema pode proporcionar. O próprio teatro também. O próprio teatro. Ou a música. A música é muito maior que o cinema no Brasil, né? Que bom também, amo. Mas não se compara. E mesmo assim, o cinema sendo uma arte de massa por essência, ainda que tenha o cinema de autor, etc., a gente não tem uma cultura de discutir cinema. Eu faço paralelo com futebol porque é isso. Quantos programas hoje em dia de mesa redonda de futebol a gente tem? Vários. Meu Deus, mas não é só na TV. É na TV a cabo, na TV aberta, no YouTube, no podcast, não sei. Assim, é tanta coisa. Se você pegar, quantos programas de cultura a gente tem discutindo cultura na TV brasileira? Nenhum. É verdade. Nenhum. E a cultura ajuda a desenvolver uma sociedade, né? É muito importante ter esse espaço. Sim, e assim, a gente tem o Metrópolis da TV Cultura, que é incrível, né? Mas ele traz gente maravilhosa, eu sempre tô lá, eu sou super fã,
Mas não, eu tô falando de mesa redonda, para se debater o assunto. A gente não tem. Aliás, não tem de quase nenhum outro assunto. A gente fica muito no monotema do futebol. Não que eu não adore o futebol, mas por que a gente não pode cultivar isso em outras áreas? Não cultiva nem em política, né? Quando a gente vai falar de política, ou é a corrupção que acontece ali, ou é a fofoca, ou é a cadeirada, né? A política mesmo, né? Per se, a gente não discute também no Brasil. Então, é disso que eu falo, assim, acho que a gente podia ter muito mais, né, salvos aí uns programas ou outros de TV que debatem mais a política, programas de fim de noite, ou programas de entrevista que trazem pessoas de várias áreas, como Roda Viva, aí discute, mas eles mudam de temas, né? Programas de entrevista, como o do Bial, Roda Viva, entre outros. Não são programas fixos. A noite da cultura, a noite, sei lá, do esporte amador, né? A noite da gastronomia. Vários outros assuntos que podiam. O programa sobre discutir saúde quase que não tem. É verdade. Tudo acaba tendo interferência da audiência, né? E infelizmente, programas assim, às vezes, não tem essa audiência toda. É uma pena. Apesar de que essa questão do cinema no Brasil, ela tem passado por uma evolução bastante significativa, que foi com a chegada do streaming. Porque antes a gente era muito influenciado pela cultura de Hollywood, né? Era o que estava acessível para a gente, e hoje a gente tem acesso ao cinema do mundo todo, na palma da mão, né? Então, quanto você enxerga isso como positivo, essa entrada do streaming? Hoje a gente vê outros países que são muito fortes com essa cultura do cinema e que muitos brasileiros estão abrindo os olhos para isso. Eu acho que o streaming ele é muito rico, assim. Ele, como a gente brinca, ele é uma faca de dois legumes, né? Então, por esse lado, eu acho maravilhoso isso que você está falando. Por exemplo, hoje, se a gente for curioso e não ficar refém do que o algoritmo te entrega, que é sempre meio óbvio, você tem que dar uma quebrada nele, procurar umas coisas diferentes para ele entender que você gosta de outras coisas. Senão ele vai te mostrar sempre o que é parecido com o que você viu recentemente, né? Tudo na internet é assim, né? E o streaming é uma inteligência artificial que está ali, né? O algoritmo está trabalhando ali. Então, você pode ver uma série coreana, como você falou, posso ver uma série israelense, se tiver licenciada para o território brasileiro, uma série italiana, muita coisa diferente, e mesmo brasileiro, né? Filmes que não passariam na TV aberta estão ali, né? Ou que não chegou na sala de cinema, porque o Brasil tem poucas salas de cinema para o tamanho do país, né? Tem quase 2.000 salas, mas funcionando mesmo 1.600, 1.700. Então, para o tamanho do Brasil, é pouquíssimo. Então, olha que legal o streaming chegando, e, sei lá, chegar um filme como Motel Destino, que passou em Cannes esse ano, e quando chegar no streaming, ele vai chegar em um monte de cidades que nem cinema tem. Isso eu acho incrível, assim, se a gente souber usar o streaming. O problema é quando o streaming te condiciona a ver sempre a mesma coisa, fica sempre aquela eterna sessão da tarde que te condiciona, né? Que não instiga o olhar. Eu acho que a gente tem sempre que se instigar. Ou quando o streaming, para quem tem cinema perto, quem mora em São Paulo, capitais, grandes cidades, te condiciona a não sair mais de casa, porque o cinema é caro, sim, para o padrão do brasileiro, o cinema não é barato, porque você pode esperar para ver em casa, e aí você acaba com o hábito, porque é isso, né? Futebol não é só um jogo, é um hábito, é uma cultura. Automobilismo, a mesma coisa. É camiseta, é boné, o cara que você admira, em quem você se inspira, né? Não é só quem ganhou a corrida. Olha só as Olimpíadas, que maravilhosas, que foram recentemente. Um monte de mulher jovem ganhando medalha, inspirando outras meninas jovens do Brasil. Não é só um jogo, né? Eu acho que o cinema, o audiovisual é a mesma coisa. Então, ir ao cinema é um hábito social, né? É um hábito que você discute, que você vive a cidade, sente a cidade, come fora, sai. A cidade está viva quando você vai ao cinema, ao teatro, né? Exato. É muito diferente você ver um filme em casa, comer sua pipoca e tal. É outro programa. Sem dúvida. Né? E também pensar justamente isso, né? Que muitas cidades, até relativamente grandes, não tem sequer uma sala de cinema. Muitas vezes a pessoa precisa se locomover para outros locais. E o próprio cinema, por ser poucas salas,
acaba pegando só o que está em evidência. Então, muitos títulos não são passados de filmes espetaculares que as pessoas nem têm ideia de que existem. Como que as pessoas podem fazer para as pessoas terem mais interesse em, além de acompanhar o seu trabalho, que eu acompanho você lá no Instagram e você está o tempo todo dando muitas dicas, né? Como que o brasileiro ele pode estar atualizado? Quais são os meios para ele ter acesso a isso? Eu acho que você já falou uma boa parte disso, assim, que hoje em dia, olha que coisa incrível, né? Eu acho que a minha geração, acho que a sua também, acho que a gente tem a mesma idade, é a última geração que formou caráter no mundo analógico, né? Eu fui abrir minha primeira conta do e-mail já na faculdade. Eu consegui sair da faculdade sem ter um celular. Eu comprei depois, quando já comecei a trabalhar, eu precisava. Isso é possível hoje em dia, né? Nem imagina, as crianças com 10, 12 já estão ganhando o celular. É verdade. O lado bom disso é que se você tiver curiosidade e não ficar condicionado mais uma vez, você pode ir atrás, você vai achar a Flávia Guerra, você vai achar, sei lá, o Meio Amargo, que é um site pequeno, mas feito pelo Bruno Camelo, que é um super crítico. Você vai achar o Cine Vitor, que apresenta comigo o Plano Geral, que é meu podcast, que fica dentro do UOL. Você vai achar muita gente legal, né? Tipo, tem um site que chama Mulher no Cinema, que destaca só o trabalho das mulheres no cinema do mundo inteiro. Então, se você fuçar, Você encontra. você encontra. Tem que ser também uma paixão? Sim, claro. Assim como quem gosta de vinhos vai achar, né, influências e gente legal de vinhos. Mas eu acho que a gente tem que usar a ferramenta da tecnologia na nossa mão. E também não menosprezar a grande mídia. Porque eu não vou me alongar muito, senão é outro podcast, mas a gente tem, em todos os setores, desvalorizado muito a cobertura jornalística. E jornalismo, ele é feito, não precisa de faculdade, de jornalismo, etc., mas ele é feito, ele tem um processo, é uma ciência. Então apuração, checagem, código de ética, né? Uma legislação que a gente tem que conhecer, uma postura para produzir uma notícia. Produção de conteúdo não é jornalismo. E está tudo bem, cada um com o seu. Mas um jornalista cobrindo um festival, um jornalista, de novo, cobrindo uma Olimpíada, é muito diferente de uma influencer numa Olimpíada. Sem dúvida. Né? É muito diferente o comprometimento de checagem do jornalista cobrindo uma eleição e um influencer, sei lá, fazendo posts sobre uma eleição. Então, eu acho que... E mesmo de negócios, influência de negócios é uma coisa. Business, eu adoro acompanhar. Como é uma área que eu conheço pouco, eu adoro aprender com quem sabe mais que eu. É diferente de um jornal que cobre essa área, que entrevista as fontes, que faz reportagens, entende? O jornalismo é necessário, Sim. Principalmente nas áreas que eu, por exemplo, não conheço. Né? Na que eu conheço, eu já sei, mas e as outras? Né? Porque às vezes é difícil filtrar tudo que vem de conteúdo e saber. É impossível filtrar, não dá. Então, assim, é muito diferente se eu leio um colunista de política, se eu leio um colunista de saúde, que faz um trabalho, um jornalista, né, uma entrevista bem feita, do que um influencer. Nada contra o influencer. Às vezes o cara é médico, super especializado. Eu adoro acompanhar os médicos que são bons instagramers, né, que são didáticos e tal. Mas é diferente do jornalismo de saúde, de científico, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que valorizar e procurar quem é da área jornalística também, de cinema, hoje em dia, infelizmente, está muito raro. Também é bacana para quem curte, né? Porque você vai ler boas entrevistas, né? Você vai ver coberturas, você vai ter uma ideia do que é. Se não tem, por exemplo, vou dar um exemplo recente aqui, jornalista brasileiro cobrindo o Festival de Veneza, a gente não ia ter imagem de como o filme brasileiro foi recebido dentro da sala. Porque os jornalistas gringos estão fazendo outras coisas. Assim, no dia do filme ucraniano, eu não estava na gala do filme ucraniano. Eu estava vendo outra coisa. Eu estava na sessão de gala do filme brasileiro em Veneza porque eu sou brasileira. Porque é uma missão jornalística estar naquela sessão. Né? Não é, eu já tinha visto o filme de manhã, por exemplo, na sessão para críticos. Então, é isso que eu acho que a gente tem que valorizar se a gente gosta de qualquer área, né? Mas principalmente cinema e cultura, que é a minha área. Você que acompanha muitos festivais e esteve recentemente em Veneza, onde tivemos uma ótima notícia para o cinema brasileiro, onde o nosso filme
Ainda Estou Aqui foi aclamado por mais de 10 minutos, né, pela plateia, emocionou muita gente. A atuação da Fernanda Torres extremamente elogiada. Conta pra gente um pouquinho como foi esse festival, qual a repercussão do cinema brasileiro, se ele tem crescido ano a ano, porque o Brasil parece estar sempre batendo na trave do Oscar, né? Vamos ver se agora vai, né? Até porque hoje saiu a notícia que esse filme foi indicado para representar o Brasil no Oscar 2025. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muita coisa, mas assim, Veneza é um festival, acho legal a gente prestar atenção, porque e tá tudo certo, tá, gente? Fazendo outros paralelos aí. A gente não necessariamente fica acompanhando todos os campeonatos, sei lá, todos os Impossível. summits, ou todas as reuniões de, sei lá, ecologia no mundo. A gente vai vendo os grandes eventos, faz parte, né? Normal. Mas Veneza, a gente aqui no Brasil em geral, como espectador, a gente acompanha o quê? O Oscar. Aí, às vezes, a gente presta atenção em Cannes, né, que é o Festival de Cannes na França, em maio, que é o maior do mundo, é a Copa do Mundo do ano, né? E um pouco de Gramado por ser no Brasil. Por ser no Brasil, claro, é um festival muito importante no Brasil. E aí, mas a gente tem um trio muito importante de festivais, que agora viraram 4. A gente tem Berlim em fevereiro, Cannes em maio e Veneza agora em setembro. E aí a gente ganhou Toronto também, que é setembro, outubro, né? Acaba Veneza, Toronto está começando, assim, um não acabou, o outro já começa. Que pega mais o mercado americano. Então, porque o Oscar não é um festival. O Oscar é uma premiação que foi pegando os filmes que foram lançados. Exatamente, né? Então, é como lá, de novo, paralelo, é como a final do Mundial no Tóquio, no Japão, né? Veio a Libertadores, veio a Eurocopa. Teve tudo até chegar lá. Até chegar lá, entendeu? É a mesma coisa o Oscar. E aí, o que acontece? A gente não lembra. Veneza, legal, aquele festival ali. Mas Veneza é muito importante. A gente costuma falar que é a porta de entrada do Oscar. Cannes também mas Cannes, como é maio, não, né, o filme tem que chegar muito forte ali para... Né, Veneza já começa a campanha, né, que eles falam que é a campanha de outono, né, nos Estados Unidos, né, no hemisfério norte. E aí os filmes já começam pesado para a campanha do Oscar. Então, Veneza tem um recorte que é mais pop, né? Esse ano em Veneza, só para citar, a gente teve o filme da Angelina Jolie, no qual ela vive a Maria Callas, Nicole Kidman, um filme super sexy, assim, bem interessante, Baby Girl, ela foi a melhor atriz em Veneza. A gente teve Coringa 2, né? A gente teve um filme novo de um diretor italiano que chama Luca Guadagnino, que é diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, com o Daniel Craig, que é o 007, no qual ele é um personagem gay. E aí deu muito o que falar, o 007 gay, aquela história toda. Então, assim, Veneza tem filmões, assim. No meio disso tem filme da Geórgia, que foi super premiado, tem o filme do Brasil, o filme argentino. Então, tem uma mescla muito legal. Quando você está ali no meio e você tem uma boa recepção, como foi o Ainda Estou Aqui, o nosso filme, o pessoal já começa a falar, opa, tem chance no Oscar, olha, né? Então, é um festival que aquece. Cannes também. Por exemplo, Parasita, que ganhou tudo, foi o vencedor de Cannes naquele ano. Esse ano, o vencedor do melhor filme de roteiro adaptado, que é Anatomia de uma Queda, foi o filme que venceu Cannes. O filme de melhor filme estrangeiro esse ano, que é um filmaço também, que é o Zona de Interesse, foi premiado em Cannes. Cannes também coloca muitos filmes ali, mas mais os estrangeiros, não tanto os americanos, né? Então, por exemplo, A Substância, que é um filme que está sendo muito cotado com a Demi Moore, ele foi premiado em Cannes. Então, é uma mescla, mas Veneza ganha mais esse. E aí, você perguntou sobre o filme brasileiro. Foi muito emocionante, porque, eu sou brasileiro, né, então não sou nada neutra. 2, fazia mais de 20 anos que o Brasil não concorria ao Leão de Ouro, que é o prêmio principal de Veneza. O último, aliás, tinha sido também do Walter Salles, que era o Abril Despedaçado, que acho que foi 2001. Então, tinha muita expectativa, sabe? Aquele clima de festa, a gente tá na Série A. A gente sempre tem filmes nas paralelas, tem várias mostras paralelas. O Brasil sempre tá, não é que ele não tava no festival. Mas essa é a Série A, Série Gold, entendeu? Então, e quando o filme foi exibido, eu assisti com a imprensa. E a imprensa internacional ficou muito emocionada. Eu achei, é só porque eu sou brasileira, a gente ficou emocionada com o filme e tal. Não tinha vários amigos de outros países que também se emocionaram com o filme. Eu falei, que bacana, então acho que o filme tem esse diálogo. Aí eu fui na sessão da noite, que é a de gala.
E foi muito emocionante. As pessoas aplaudiram muito, todo mundo chorando no final, né? O Selton Mello muito emocionado, a Fernanda. E eu vi várias pessoas que eram público, porque Veneza também dá para o público comum comprar ingresso, indo cumprimentá-los, sabe? Emocionados. Então, dá para ver que é um filme que comunica com o público. E isso é um grande passo para o filme bem no Oscar, né? Porque o Oscar é muito de filmes de público. Sim. Então, eu acho que a gente tem sérias chances a concorrer ao Oscar. Ganhar, eu já não sei. Aí é aquela coisa, quem ganhou a Copa do Mundo? Não sei, nem sempre é o melhor time. Sim, mas temos bons competidores aí. Temos, a gente tem... Aliás, o meu podcast dessa semana, o Plano Geral, é sobre isso. A gente tem um filme que vem muito forte, que vai abrir o Festival do Rio, que chama Emília Pérez. É o indicado da França, foi premiado em Cannes também. É o primeiro filme da história em Cannes a dar um prêmio de melhor atriz para uma atriz trans, uma espanhola. Mas foram várias atrizes que ganharam, e duas delas, uma é a Zoe Saldanha, a outra é a Sofia Gascon, né? A outra é a Selena Gomez. Então, atrizes muito hollywoodianas que vem forte aí. O filme é falado em espanhol e a premissa dele é maravilhosa, vou resumir. O filme fala da história de um sicário, né? Um chefão do tráfico mexicano, super sangrento, sanguinário, que um belo dia contrata uma advogada, que é a Zoe Saldanha, para acompanhá-lo no processo de ressignificação de gênero. Ele vai se tornar uma mulher. Ele sempre se sentiu uma mulher e é um jeito dele deixar aquela vida de crime. E ele volta como a Emília Pérez, né? É uma premissa muito louca, é passado no México e, além de tudo, é um musical. É um filme muito arriscado. Tem várias horas que você diz, vai dar muito errado. E não dá muito certo. Então é um filme super forte. Tem outros concorrentes fortes aí. A Itália está para nomear o seu filme. A gente tem, como eu falei, o filme da Geórgia, que foi premiado, que é um filmaço, que chama Abril, foi premiado em Veneza. Então, assim, a gente tem ótimos filmes e que estão aí nessa briga pelo Oscar. Mas, dentro dessa briga, se eu olhando aqui, eu vejo uma vaga para o Ainda Estou Aqui tranquilamente. Porque o filme é bom, ponto. Não é só porque eu sou brasileira. Ele se comunica com o público internacional, ele é do Walter Salles, que é um diretor que tem projeção, já concorreu ao Oscar, nosso último, aliás, concorrente, né, Central do Brasil, desde 96 a gente não concorre, né? Cidade de Deus concorreu depois, mas em categorias principais, não na categoria filme internacional. Tem Fernanda Montenegro fazendo uma ponta, que já concorreu ao Oscar. Chegamos perto. Né? E a Fernanda Torres vem sendo muito elogiada pela mídia internacional. Então tem um combo aí que dá força. Pode dar liga, né? Eu acho que entrar entre os 5, ele tem toda a chance. Vencer aí. É outra história. É outra história. E o que você acha que falta para o Brasil vencer um Oscar? Falta isso. Falta filmes que têm esse combo, porque é um combo, e a máquina de fazer as pessoas saberem que o filme existe. Marketing. Marketing no melhor sentido da palavra. Fazer nossos filmes serem colocados nos mercados. Vender nosso filme internacionalmente. O filme é um produto. Como qualquer outro. Como um livro também é. Né? Como é que você faz um escritor brasileiro ser lido? Tem que lançar o livro no país. Se você não lança um Paulo Coelho em espanhol, eles não vão ler em português. Né? Se você não traduz ele para as línguas, se você não tem uma venda, se ele não está à venda, né? Tem que vender. Então, assim, eu acho que o que falta para a gente é esse poder. Né? Ou poder de, primeiro, ter políticas públicas, sim, que estão sempre investindo no cinema. Aí eu vou fazer uma parte aqui, tá? Que é uma parte importante, eu vou ser breve. A gente tem muito essa discussão, porque o cinema não deve depender do Estado, é o livre mercado. Não é sobre isso. A gente tem grande produção, você mesmo diz, o streaming produzindo com a verba própria, a gente tem filmes comerciais. A questão é, todas as indústrias no Brasil têm subsídios. A automobilística tem subsídio. A telefônica tem subsídio. Todos os grandes segmentos. Todos os grandes segmentos. O agronegócio tem subsídio. Quando a gente fala das leis de incentivo à cultura, são subsídios da área. Todas as outras áreas têm. Por que a cultura é tão atacada? Como se ela não devolvesse para o país. Eu acho que porque existe uma ignorância do brasileiro. Não é má fé. É ignorância mesmo. Né? Assim como eu ignoro o agronegócio. Né? Então, eu não vou ficar criticando
para sim, para não, que é uma área que eu não domino. Mas a cultura todo mundo consome. Sem dúvida. Assim como o futebol, todo mundo é técnico de futebol durante a Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe tudo. Então, acho que a gente tem que entender melhor o que são essas leis de incentivo e o que é também patrimônio imaterial. Nem todo filme é feito para dar dinheiro, nem todo livro é feito, mas ele dá muito simbolicamente. Essa semana, vou dar um exemplo. Essa semana está rolando o Festival de San Sebastián, que é um festival muito importante. Ele é um B+, vamos dizer assim, na Espanha. Ele é bem importante. E a Cate Blanchett foi homenageada, ganhou um prêmio lá pela carreira. Na coletiva, no negócio e no agradecimento, ela disse que ela tem se inspirado muito em Clarice Lispector. Só se fala nisso na galera que é cinéfila, no Instagram, você procura lá, tá lá. Cate Blanchett falando que acha a Clarice Lispector uma escritora incrível, uma autora maravilhosa. Então, assim, se não tivesse Clarice em inglês, sendo vendida no mercado inglês, australiano, que a Cate é australiana, né? Americano, a Cate não ia ler em português. Entende? Então, assim, a gente é uma indústria bilionária, a nossa literatura, infelizmente não gostaria que fosse, mas é uma indústria que também devolve para o país esse tipo de valor? Sim. Sem dúvida. Eu acho que a indústria cinematográfica, ela precisa de mais incentivos porque a gente consegue levar o Brasil para o mundo, de todas as nossas virtudes. Eu acho que isso alavanca turismo. Quem nunca quis conhecer os Estados Unidos em função de um filme? Quem nunca quis, numa viagem, conhecer um local que rodou tal filme? Então, ele promove absolutamente tudo dentro de uma cultura de um país, né? Então, eu acho fundamental que o Brasil leve o nosso melhor, toda a nossa cultura, tudo que a gente tem de bom para o mundo, assim como nós estamos recebendo agora os coreanos também, e a gente está mudando um pouco o olhar sobre algumas coisas. Então, eu acho fundamental usar essa parte da cultura para levar o que é o nosso Brasil, que tão pouca gente conhece, na verdade. Mas eu concordo plenamente. E não é só histórias que são propagandas boas do Brasil. Porque, por exemplo, quantos filmes de gangster violentos você já viu sobre Nova York? Não é só comédia romântica que faz você querer conhecer Nova York. Exato. Não é verdade? Né? Taxi Driver, um filme violentíssimo, Nova York horrorosa, do Martin Scorsese, mas fez muita gente se apaixonar por Nova York, Chicago, né? Enfim. Então, a Cidade de Deus é um filme que criou imaginários sobre o Brasil. Mas o cara vê o Cidade de Deus, aí um dia aparece outro filme brasileiro lá, ele vai dizer, eu gostei de um filme brasileiro, deixa eu ver esse. Gostei desse, deixa eu ver o outro. Vai puxando. É assim que se puxa, né? Então, eu concordo com você. E o cinema, ele não é só turismo, é música, é moda, né? É literatura, que às vezes a pessoa descobre que o filme foi baseado num livro que amou, é muita coisa. Então, como você enxerga essa entrada da inteligência artificial, quanto você acha que isso pode tirar essa autenticidade hoje, essa parte da criatividade? Quanto você acha que isso pode interferir a indústria cinematográfica? Eu acho que a gente ainda vai descobrir direitinho como é que vai interferir, porque eu acho que os grandes produtos, qualquer filme, jornalismo, um texto, uma música, ela não é feita pela inteligência artificial, porque tem a fagulha ali da imperfeição, né? O ser humano é imperfeito. Perfeito é ser imperfeito. Então, assim, claro que você não vai falar, eu vou jogar para gênios, tá? Você não vai falar que um Vivaldi, um Bach é imperfeito. Aquilo é perfeito. Mas eles eram humanos, né? Não eram máquinas de produção em série. Sim. De toda a obra deles sai uma obra-prima, outra, né? Para citar aqui o filme da Angelina Jolie, a Maria Callas. Maria Callas era perfeita no palco, mas ela não era uma máquina, ela tinha um monte de outros defeitos. E o filme mostra isso, a personalidade difícil que ela tinha. Então, a máquina, ela é perfeita. E não necessariamente a gente precisa de filmes perfeitos, entende? Então, eu acho que isso a gente ainda vai entender. Eu tenho um amigo, o Léo Sakamoto, que é jornalista, meu amigo de faculdade, dá aula na PUC. E eu brinquei, ele dá aula, eu falei outro dia, Léo, como é que você está fazendo com esse negócio de o texto que o aluno faz no chat GPT? Como é que você sabe que não é? E ele até brincou, ele falou, quando é perfeito demais, eu já sei. Entende? Porque isso
às vezes você não vai ser perfeito na forma, mas você tem uma ideia genial. Eu não sei ainda mesmo, sou totalmente ignorante, se a inteligência artificial, ela consegue ser genial numa ideia, mas não escrever tão bem numa ideia que é genial, precisar lapidar, precisar trabalhar, entende? Então, eu acho que na arte de contar histórias, isso é sentido. Talvez a inteligência artificial vai ajudar a fazer um esqueleto prévio do roteiro. Talvez até acelere o processo. Isso, né? Mas fazer o processo todo... É difícil. Difícil. Eu não acho que vai vir, sei lá... Mas não estou nem falando assim, filmes que eu prefiro, não prefiro, mas sei lá, mesmo eu falei aqui do Taxi Driver, Me Chame Pelo Seu Nome, mas sei lá, um Titanic. Eu não vejo esses filmes vindo da inteligência artificial, porque tem que ter um diretor, tem que ter um ser humano ali, não são coisas automáticas, né? Então, eu acho que pode acelerar, como você falou. Eu acredito que pode ser um grande copiloto, né? Isso. Mas nunca vai ser o piloto de tudo. Assim como hoje em dia, sei lá, a fotografia digital acelerou o processo da fotografia e muita gente que não entende de luz e tal tira fotos bonitas porque a inteligência artificial da câmera está te ajudando a corrigir os ambientes. Mas uma grande foto mesmo, que ganha um concurso, que faz uma diferença, em geral, ela é tirada por um fotógrafo. A excelência, eu acho que ela ainda vai continuar sendo humana. Espero. Tem que ser, né? E você comentou sobre um filme que tem tido uma repercussão muito forte, até para concorrer ao Oscar no ano que vem, que é A Substância, com Demi Moore, que é bastante interessante até a história. Afinal de contas, é aquela luta que acho que toda a sociedade tem em cima das questões do envelhecimento, de uma sociedade que cobra sempre uma jovialidade. Como você enxerga esse filme? Você enxerga como um grande candidato ao Oscar? Eu acho, assim, eu não sei se esse filme ganha o Oscar, porque não vou contar muito aqui para quem ainda não viu, mas ele passa ali no gênero, né? O que a gente chama de gore. Gore é aquele tipo de filme de horror em que o sangue joga na cara, né, João? Né? Mas ele não é um filme de horror. Pelo contrário. Então, eu não sei se ele ganharia o Oscar, mas eu acho que disputar, ele é um sério candidato. Hoje, olhando assim, eu falo, não sei quem vai ganhar esse Oscar. Não parei ainda para organizar o tabuleiro. Mas onde que esse filme... Eu adoro o filme. Mesmo quando eu vi lá em Cannes, já era um dos meus favoritos desse ano ali, em maio. Porque a diretora é francesa, ela chama Coralie Fargeat. Ela é muito inteligente. Ela pega, como você falou, um tema que assombra principalmente as mulheres, os homens hoje em dia também estão muito assombrados, que é a questão da eterna juventude, né? Então, o que acontece ali? A Demi Moore faz uma apresentadora de um programa de fitness na TV. Gente, é a Demi Moore. Ela tá com 61 anos, tá gatérrima, saradérrima, lindésima. Como que você vai virar para uma mulher como a Demi Moore e falar, você tá velha demais, caída e tal, para um programa de fitness? Mas ela, na história, ela completa 50 anos. E no dia que ela completa 50 anos, o chefe da TV em que ela trabalha chama ela para almoçar, é o Dennis Quaid, e diz, não, porque quando você chega nos 50, acaba. Aí ela fala, mas acaba o quê? Acaba. E ele não fala o que acaba, apenas acaba. Tipo, sua vida acaba, entendeu? Ela é demitida e ela dedicou tanto a vida dela naquilo que não sobrou nada. Não, ela tá vazia. E aí aparece lá, não vou contar muito, uma proposta dela usar essa substância do nome e ela vai ganhar uma versão melhorada dela. Não é uma gêmea dela, não é um clone, é uma versão melhorada. E a versão melhorada é a Margaret Qualley, que é lindíssima, que é filha da Frances McDormand, a atriz do Quatro Casamentos e um Funeral. Lindíssima. E aí elas têm um pacto ali que elas nunca existem no mesmo momento, né? Uma, enquanto uma tá, a outra não tá. Não vou ficar contando a trama aqui. Existem as duas. Existem as duas, mas elas nunca estão no mesmo tempo. Só que elas têm que respeitar algumas regras. E a mais jovem, obviamente, que é mais imatura, da idade, não respeita algumas regras. E aí isso tem consequências, né? Mas o que eu acho interessante aqui é que ela usa o gênero para falar de uma coisa que podia ser um drama,
uma mulher envelhecendo, tipo Crepúsculo dos Deuses, que é um dos maiores clássicos do cinema, é sobre isso. A Morte Lhe Cai Bem, que é uma comédia, com o Goldie Hawn, lembra que elas querem ficar jovens para sempre também, é sobre isso. Mas aqui ela começa uma coisa que parece um drama, aí ela vai para uma coisa meio David Cronenberg, sabe? O body horror que a gente fala, aquela coisa do corpo, né? Aquele horror. E depois ela descamba para esse gore, que é uma coisa louca, assim. Que ela quer jogar na nossa cara mesmo, sabe? Toda essa hipocrisia, assim, do quanto a gente se cobra, e cobra principalmente das mulheres, essa obrigatoriedade, essa obrigação de ser jovem eternamente, porque isso não existe, isso é impossível. Você vai ser infeliz. Reflexão, né? Só que é um filme divertido, é um filme que você se diverte, é um entretenimento, ela não fica, não é um filme francês de discussão sobre isso, é um filme em que as coisas acontecem. Isso é que eu acho que é uma pegada dela, entendeu? Porque podia ser um filme que tivesse muito debate, como nós estamos aqui fazendo. A interpretação dela é fantástica. Fantástica, ela tá incrível. Já tá no Brasil? Tá, estreou semana passada. Semana passada. Vejam que vale muito a pena. E no cinema é mais legal, porque o trabalho de som desse filme é incrível. E o Ainda Estou Aqui tem previsão? Ele deve estrear em novembro. Porque ele... Aliás, isso é uma coisa que as pessoas em geral perguntam. Como que ele não estreou ainda? Tem uma regra que para concorrer ao Oscar tem que estar em cartaz, para nos representar, não lá fora. Lá fora também tem. Mas ele entrou em cartaz numa sala de Salvador por uma semana, então ele cumpriu a regra. Tá. Agora ele passa na Mostra de Cinema de São Paulo, que é em outubro, e passa no Festival do Rio, que também é em outubro. Se eu não me engano, ele passa no Rio, posso estar errada, mas São Paulo com certeza. Não sei se ele vai estar no Rio, vou checar, mas São Paulo sim. Aí ele passa, São Paulo acaba a mostra no começo de novembro. Eu acho que ele deve estrear aí do meio para o fim de novembro, para, né, pegar todo esse buzz aí e já lançar. Não tem uma data ainda divulgada, deve ser divulgada nas próximas semanas. Eu queria falar um pouquinho também sobre como o Brasil também preserva suas memórias. Como você enxerga que o que o poder público ou a iniciativa privada poderia fazer para a gente preservar mais, né, esses acervos que tem coisas fantásticas ali? Eu acho que é dar valor, né? A gente só conhecer e dar valor, porque eu falo isso usando a questão do meio ambiente também. Eu sou muito colaboradora do Festival Ecofalante, a Mostra Ecofalante. Eu adoro trabalhar com eles, apresento abertura, faço entrevista, faço mediação, porque eu aprendo muito sobre um tema em que eu acho crucial, não domino, que é a questão do meio ambiente. Mudança climática, tudo. E aí eu sempre digo isso assim, se a gente não conhecer a Amazônia, a gente não ama. Se a gente não ama, a gente não protege. A gente só protege o que a gente ama e que dá valor. A Amazônia é um negócio que está tão distante, para quem é do sul, sudeste, até centro-oeste, que é difícil mensurar o que é, né? Parece uma coisa lá do outro lado do mundo. Eu acho que é a mesma coisa com a cultura. A gente precisa conhecer mais, fazer isso que a gente está fazendo aqui, conversar, saber, conhecer, ter curiosidade, para entender a dimensão do que é perder um filme. O que é perder uma cópia original de um filme, o que é perder nossa memória. Como é que a gente sabe como a humanidade era? Como é que a gente sabe para onde a gente vai? Documentos históricos, e livros, escrita na pedra, pinturas, literatura, música, cinema, né? Que é a área da modernidade, da Revolução Industrial, a arte da Revolução Industrial, que é o cinema. Então, como que a gente faz? A gente tem que conhecer mais, dar valor. Muita gente que mora em São Paulo, estou falando de quem mora em São Paulo, que na teoria é mais fácil, nem sabe que a Cinemateca existe. Né? Então, acho que passa por aí. Outro ponto é entender, né? A Cinemateca, você falou, muita coisa foi perdida, eu vou resumir. A Cinemateca, ela foi criada oficialmente por um grupo de intelectuais, professores de cinema da ECA USP, não só. Um deles era o Paulo Emílio Salles Gomes, professor maravilhoso, crítico, infelizmente não tive a chance de ter aula com ele. Ele, entre outras coisas, ele era marido da Lígia Fagundes Telles, que casal, né? E o Paulo Emílio tem uma frase muito maravilhosa que eu uso sempre, que era assim. Ele falava assim, o pior filme brasileiro é mais interessante que o melhor filme estrangeiro. O que ele quer dizer? Interessante é que nos interessa, que nos diz respeito, que fala da gente. Então, assim, preservar isso é a nossa história.
um americano, a Cinemateca de Los Angeles, a Cinemateca francesa, nunca vai preservar o audiovisual brasileiro como nós. Ainda que a França seja um país que eu invejo, admiro nessa questão da arte. Porque gostar de arte, cultura, na França, eu acho que é como devia ser em qualquer lugar. Não é metido, não é empolado, não é elitista. Apenas é. Você pode gostar mais, gostar menos, mas ela tá no meio da vida das pessoas. As pessoas vão lá só para ver a torre, né? Não, assim, o francês nem percebe que ele gosta e entende de cultura, porque é da vida dele. É igual, de novo, gostar de futebol aqui, gostar de cerveja. Tá na nossa vida, né? Enfim, não devia ser visto como elitista. Não é para ser. Mas, enfim, isso é outro papo. Aí, a Cinemateca, os nossos filmes foram perdidos ao longo dos anos, porque assim, a Cinemateca era um galpão na USP que pegou fogo. Aí, depois, conseguiu-se oficialmente instituir a Cinemateca. Aí a Cinemateca ganhou o que é a sede hoje dela na Vila Mariana, que era um antigo matadouro. Aliás, um prédio lindíssimo. Quem nunca foi, vá, que vale a pena só para ir para tomar um café. Aí ganhou, eu cobri quando lançou. Em 2000 já trabalhava acho que no Estadão, no Caderno 2 do Estadão, onde eu fiquei 15 anos, que era um caderno de cultura muito importante, onde eu aprendi muita coisa. Ganhou 2 câmeras frigoríficas, ficam lá atrás, ninguém entra, você não entra. Eu entrei para fazer reportagens 2 vezes que eu entrei. É um lugar super sério. Os filmes para entrar lá têm que ser condicionados, aí eles esfriam numa anticâmara, eles são guardados, e quando eles saem para ser emprestados, é a mesma coisa, sabe? Porque a película é frágil, ela pode pegar fogo, tudo isso. Mas, então assim, muito da nossa memória tá lá. Eu vou dar um exemplo recente aqui, que eu vi até que teve matérias na mídia. Essa grande enchente de Porto Alegre que teve, está no acervo da Cinemateca, nas reportagens, nos vídeo-reportagens que tinham de época, um documentário que foi feito da grande enchente que aconteceu há 40 anos. E aí, as pessoas, inclusive ambientalistas, autoridades, puderam comparar por causa do filme que estava guardado na Cinemateca. Então, não é só o cinema de entretenimento, são documentos. É um documento histórico esse filme. E achou-se lá. Por quê? Porque ele está guardado, bem cuidado, catalogado, porque não é que você coloca na estante e pronto. Ele foi restaurado, porque os filmes também não entram embolorados, mofando, eles têm que ser restaurados. Então, esse é um papel da Cinemateca. Assim como a Biblioteca Nacional. Assim como o Museu Nacional que pegou fogo e que eu tenho vontade de chorar toda vez que eu penso. Deixa isso para lá. Então, essa é uma importância. A outra, difusão. O papel da Cinemateca também é difundir a cultura. Esse filme que foi feito nos anos 40, um filme brasileiro do Mazzaropi, um filme do Grande Otelo, né? Ele é nosso e ele merece e precisa ser visto e revisto. Então a Cinemateca tem mostras, o tempo inteiro tem mostras lá. Internacionais também. Esse é outro ponto. E também ser acervo para documental. Por exemplo, se eu estou fazendo um documentário sobre enchentes, eu vou lá ver o que está guardado. Se estou fazendo um documentário sobre política, eu vou ver imagens que o Canal 100 fez de quando o Getúlio Vargas foi eleito presidente, né? Então, assim, a Cinemateca é muitas coisas. É muito importante o papel da Cinemateca. Não é um lugar só para depositar filmes. Sem dúvida. E como você falou, e aí eu sou obrigada a falar rapidamente, que eu já me alonguei, a Cinemateca passou por uma crise nos últimos anos, que está sendo revista, porque o Ministério da Cultura foi fechado pelo governo Bolsonaro, que avaliou que o Brasil não precisava do Ministério da Cultura. Ele fechou e transformou numa secretaria. Para mim, isso já diz muito do desvalor que ele vê na cultura. Isso não tem nada a ver com ser de esquerda, direita, centro. A cultura não tem lado. Assim como o esporte não tem que ter nem a saúde, nem o meio ambiente, não é para ter. Ponto 1. Nisso, o contrato de administração da Cinemateca, que é uma parceria público-privada, ficou no limbo. Porque um contrato venceu, o outro estava com uma questão pendente e não tinha como resolver aquilo naquele contexto do Brasil. E aí a Cinemateca fechou. E ela ficou sem funcionários suficientes para cuidar dela. Então, se não fosse a classe cinematográfica e artística fazer muito barulho na mídia para mostrar a catástrofe que poderia vir a ocorrer, que era aí sim um grande incêndio, a Cinemateca não tinha sido resolvida até agora, né, até mudança de governo. Então, assim, quando a gente dá valor,
a gente sabe o tamanho do problema, o tamanho da importância, a gente vai lá e a gente protege. Mas quem que fez isso majoritariamente? Quem é da área de cultura. Mas eu achei que foi muito bonito esse movimento, porque ele foi muito apoiado pela população quando entendeu qual era o perigo. Assim como se eu vir hoje, não é minha área, mas se alguém da área começar a fazer uma campanha dessa, dizendo que a Biblioteca Nacional está correndo perigo, eu vou ser a primeira a sair correndo e falar, meu Deus, entendeu? É disso que eu estou falando. Ou o Museu do Ipiranga, que está lindo, maravilhoso, reformado, ou o MASP, né? Então, eu acho que é disso que a gente tem que falar, de que a cultura é nossa. Exato, temos que preservar a nossa cultura. Né? É nossa. Todo mundo pode fazer cinema e tem que fazer cinema. Não é um lado ou outro. Cinema não é um negócio de esquerda e direita. Nos Estados Unidos não existe essa discussão. Acho que a gente não tem que levar para esse lado a nossa produção. Sim, a cultura é do povo. Né? De todo mundo, seja que lado for. Um filme bom, um filme bom. Exato. É isso aí. E atualmente você tem ministrado cursos também de documentário, para fazer documentários. Para quem quiser fazer o seu curso, como é que faz? Olha, tá lá no meu Instagram, que é guerra.flávia. Na minha bio ali, né, ali em cima no cabeçalho, tem o link para o curso, para inscrição. Pois vamos colocar também. Isso, só ou me manda um direct lá que eu respondo. A gente vai tá abrindo, tá uma turma nova, já começa. E é um curso muito legal, porque eu nunca quis dar esse curso. É que as pessoas começaram a pedir. É um semestre de curso? É um semestre. O formato que ele é bem simples, assim. Eu dou bastante a parte de formação teórica mesmo. E a Débora Osborne, que dá o curso comigo, é uma super produtora. Ela é produtora do documentário sobre o Dominguinhos, o documentário do Melodia, Luiz Melodia, que ganhou um monte de prêmio, É Tudo Verdade esse ano, está indo super bem internacionalmente. Ela é muito boa produtora e ela entra nessa parte mais prática de como você bota seu projeto na lei, se você quiser. Você, pessoa física, pode colocar o seu projeto na Lei Paulo Gustavo, pode colocar numa outra lei de incentivo, conseguir uma verba, conseguir parceiros, né? Como você formata esse projeto. E a gente tem convidados especiais que também falam de montagem, pesquisa. Então é um curso bem 360. E para quem não quer fazer documentário também é legal, porque aprende, quem curte, sabe? Aprende a história, vê filmes, discute. E para quem está nos assistindo, tem interesse em ingressar na área, que dicas você daria? De documentário? Olha, eu acho que de documentário você tem que gostar de contar a história, né? Sim. Se não gosta, nem começa, porque tem que contar a história. Seguinte, tem que ter curiosidade, né? Porque o documentário é uma arte da curiosidade, né? Porque tem gente que o barato é contar a história, mas é escrever a história, é criar a história, que é incrível, né? Eu, por exemplo, não sou. Já escrevi um roteiro de ficção, mas não é uma coisa que vem de mim, assim. Eu gosto muito mais de investigar a história. Mas tem gente que gosta de investigar o real, personagens reais, né? E eu acho que está num momento muito legal para quem curte isso, porque tem documentário para streaming, os sites de notícias, tipo o UOL tem um canal lá de documentários do UOL, que são mais jornalísticos, né? A Globo News tem uma linha de documentários, o Canal Brasil, o GNT, o Arte1, o Curta. Tem vários canais que você pode coproduzir documentários, até a Netflix. O streaming tem investido muito no chamado true crime, né? Que são baseados em crimes, e a brasileiro ama, né? Então, agora estreou sobre a Priscila, que é a irmã dos Belfort, né? Que é uma história super triste também, dura. Mas, assim, brasileiro adora true crime. Então, quem curte tem uma ideia boa, por que não apresentar para uma produtora e produzir com a Netflix, com a Amazon, com a Max, enfim. Então, eu acho que... E tem que começar e estudar um pouco também, e bater nas produtoras, com projetos. Tem que ficar de olho no que está acontecendo no meio. Para quem quiser acompanhar suas dicas, você já passou seu Instagram, mas você também está no UOL, tem um dia específico? Eu tenho uma coluna no UOL, escrita, que aí em geral é quinta ou sexta, mas tem o meu podcast, que chama Plano Geral. Ele vai para as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, então dá para só ouvir, e ele também vai em versão vídeo para o Splash Wall. Aí tá lá no YouTube do UOL. Também dá para assistir, quem quiser curtir, porque a gente sempre faz entrevistas. Às vezes a pessoa quer ver o entrevistado, né, e tal. E eu sou colunista também da Band News FM. Então, toda quinta-feira, 10h40 da manhã, 10h30, 10h40, eu também dou as dicas de cinema lá. E outras coisas por aí. Legal.
Uma última mensagem para quem está nos assistindo. Gente, vá ao cinema. Eu só digo isso, assim, porque só o ato de ir ao cinema você já movimenta tanta coisa na sua cidade. Na sua cidade que tem cinema. Mas tem cidades que não tem cinema, mas vai rolar um festival de cinema ali, uma mostra de cinema no centro cultural local, um Sesc na cidade vai ter uma mostra. Eu acho que a gente com a era digital tem muita coisa boa, mas tem uma coisa essencial que a gente não pode perder, que é o social, né? O coletivo. E o teatro voltou cheio, os shows estão cheios, o cinema agora está retomando, mas demorou muito mais para retomar. Eu adoro streaming, adoro ver filme em casa, filminho gostoso, o dia que está chovendo. Mas eu acho que é um pouco de cada coisa, sabe? Você não ouve música em casa, mas quando seu super músico vê Mariah Carey vir para o Brasil, a pessoa quer ver Mariah Carey vivo, né? Claro que o cinema você não vê ao vivo, mas a Mostra de Cinema de São Paulo, muita gente vê. Um monte de realizador que está aqui que você pode até bater um papo com a pessoa. Então, eu diria, vamos ao cinema. Que legal. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de dar o seu curtir. Comenta também, coloca aí os seus filmes favoritos. Se você pretende ir no cinema no final de semana também.